Eu cheguei lá na porta da mansão lá do Eduardo, com minha mochilinha, entendeu? Eu falei, ah, caramba, eu com uma bolsinha, com minhas roupinhas dentro. Cara, todos os artistas que, que eu tenho contato, ao contrário do que muitos pensam, porque esses caras, se eles não quiserem falar com você não consegue falar com eles, cara. Ah, não, o cara é puxa-saco. Bicho, o Zezé, o Eduardo, o Ralph, esse pessoal, o que mais tem é milhões de puxa-saco no mundo inteiro. Então não é porque. Eu não puxo o saco. O que eu falo do Ralph hoje, do Zezé hoje, do Eduardo hoje, eu já falava antes de saber da minha existência. Então, eu comecei a entender que eu cheguei em algum lugar quando o Eduardo Costa me ligou de chamada de vídeo, cara. O primeiro foi o Eduardo? O primeiro artista nacional, que eu já tinha entrevistado o Marrone, já tinha entrevistado o de Paulo e Paulino, já tinha entrevistado outras duplas, Bob Robson, mas, bicho, o Eduardo, pra mim, é aquele cara que eu achava, assim, que nunca nem sabia que eu existia. Aí um dia eu tava deitado na kitnet, eu morava, eu tava muito pra baixo. Bicho, tava muito mal. Tinha acabado de separar, e aí eu tinha feito uma música, cara, e eu tinha postado no Instagram. No Instagram na época tinha. Bicho, olha a humildade do Eduardo, cara. Bicho, eu respeito aquele cara demais, porque o Instagram tinha 100 e poucas pessoas seguindo só, porque eu só trabalhava no YouTube. Eu nem sabia que o Eduardo me via, cara. Aí um dia ele me ligou de chamada de vídeo. Eu tava deitado, né? Ele vai assistir isso aqui, vai lembrar. Ele me ligou de vídeo. Aí ele falou assim: minha mãe tá saindo aqui agora, Fábio, agora eu quero conversar com você. Eu falei, cara, quando eu vi o Eduardo, assim, eu tenho, inclusive, no meu canal, eu gravei com outro celular aqui, ó. A chamada. A chamada, eu que tenho. Massa, cara. Eu tenho. Se você quiser, eu disponibilizo pra você. Ah. Ele me ligando, gente, eu não acredito, ó, o Eduardo Costa me ligando. Então, assim, aí foi quando eu falei, Eduardo, sou seu fã demais. Aí eu falei, ó, pelo menos grava, pelo menos um trechinho da minha música cantando. Ele falou, não, eu vou produzir essa música pra você. Nossa. Você vai vir aqui pra casa. Isso foi na pandemia, cara. No comecinho da pandemia. Eu vou produzir essa música. Eu falei, você vai só produzir? Ele falou, não, eu não vou ficar de fora dessa coisa linda, não. Eu vou cantar com você. Nossa, até arrepio. Eu vou cantar com você, cara. Aí começou a passar um filme, bicho. Eu saber que assim, um dos principais artistas, inclusive, eu sempre costumo dizer que assim, é um feito que poucos influenciadores têm. Eu acho que ninguém tem. Um influenciador, um simples influenciador, gravar com um artista do nível do Eduardo Costa, cara, uma composição minha. Aí, cara, e eu tava, assim, tão pra baixo, parece que eu vi as coisas começando a clarear. Por isso, cara, que, assim, eu respeito todos os artistas, mas vou te falar, cara, poucos artistas sertanejos têm o coração que o Eduardo tem. E eu vou te falar uma coisa, o Eduardo é um dos artistas mais injustiçados na questão de ser mal compreendido. Porque eu tenho certeza que 90% das coisas que ele já sofreu de haters, de ataques, são de coisas que pelo que eu conheço do Eduardo, nesses 5 anos de amizade, que ele falou sem maldade nenhuma, cara. Porque o Eduardo é um cara desprovido de maldade, cara. Se você for entrevistar ele aqui e você for um cara do mal, você acaba... Porque ele é um cara que ele se abre pra gente. Pô, o Eduardo já ficou uma vez até 3 horas da manhã, ele vai ver essa entrevista, ele sabe. Até 3 horas da manhã conversando comigo, me dando conselho de como administrar dinheiro, de como cuidar da vida pública, que bacana, cara. Que bacana. Você imagina. Isso bem no comecinho. Eu tenho, inclusive, uma chamada de vídeo que ele fez pra mim no aniversário da Maria Eduarda, cara. No aniversário de 15 anos da Maria Eduarda, ele me ligou. Ó, Fábio, tô aqui com minha filha, a mãe dele, a Maria Eduarda, aí conversando. Então, bicho, é um cara que... O Eduardo, cara, ele é aquele cara que, se ele gostar de você, ele não quer saber se você ganha um salário mínimo, se é rico. Cara, eu chego na casa do Eduardo, ele me trata como se ele estivesse tratando o Gustavo Lima chegando lá. Entendeu? Quando eu fui entrevistar o Eduardo, que ele foi participar do Léo Magalhães, eu nunca tinha encontrado ele pessoalmente, né? Uhum. E entrevistando ele ali, junto com o Cauê, que tava naquela correria e tal, pô, ele já me recebeu muito bem ali no camarim. E
a gente vê, quando a gente vai entrevistar um artista, que o artista é diferente. Que o artista tá falando ali a verdade, que ele tá se abrindo. É o que você falou, ele se abre pra gente. E ali eu vi, cara, que artista é o Eduardo Costa. E aí depois eu não tinha visto ainda ele em cima do palco. E eu vi ele participando lá do Magalhães, o Léo Magalhães. Que timbre, que cara único. Eu fiquei. Tanto é que a Ju não foi. Eu cheguei em casa e não fiquei falando. Falei, amor, eu fiquei de cara com como artista é o Eduardo Costa. Eu tenho um carinho muito grande, cara. Eu tenho uma gratidão muito grande por ele. As pessoas às vezes não entendem, sabe? Porque assim, cara, o momento que o momento mais assim, um dos momentos mais difíceis que eu tava passando na minha vida que eu comecei a pensar, poxa, eu acho que, entendeu? Eu acho que eu sou alguém, eu acho que, porque assim, cara... Tem um propósito, né? Cara, as pessoas, elas veem você numa posição, aí pensam que você dormiu e acordou daquele jeito, sabe? Mas ninguém faz ideia, assim, do que a gente já passou, cara. E quando... Isso é uma coisa que eu tenho no meu coração, Milha, é gratidão, cara. As pessoas confundem puxar saco com gratidão, entendeu? Eu tenho gratidão. O Eduardo é um cara que... Bicho, muitas vezes... O Eduardo e o Zezé também, entendeu? Mas o primeiro foi o Eduardo. Vou te contar o que o Zezé uma vez fez comigo. Uma das coisas que ele fez pra mim. Então, assim, o Eduardo, cara, é aquele cara que me colocou dentro da casa dele, no meio de uma pandemia, onde ninguém queria ficar perto de ninguém. Ele me levou pra dentro da casa dele, velho. Entendeu? Me colocou dentro da casa dele, junto com a filha dele, com a família dele. Entendeu? Eu cheguei lá na porta da mansão lá do Eduardo, com minha mochilinha, entendeu? Eu falei, caramba, eu com uma bolsinha com minhas roupinhas dentro. Eu tô na casa do Eduardo Costa, pô. E convidado pelo cara, entendeu? Então, Passa um filme, né? E saber que... Puta merda. Toma uma aguinha aí. E saber que... Vou falar um negócio muito forte aqui. Eu falei isso pro Eduardo uma vez. Em 2009... O Eduardo nem sabia que eu existia na vida, nem mexia com o canal, nem nada. O Eduardo Costa fez... 2008, aliás. O Eduardo Costa fez um show em Senador Canedo. Eu contei essa história pra ele. Eu deixei de comprar o almoço de verdade mesmo. Deixei de comprar o meu almoço pra comprar o ingresso pra ir no show do Eduardo Costa. Caraca. Lá no rodeio show do Senador Canedo. Eu lembro disso claramente, porque eu só tinha um dia de almoçar. Aí eu falei, eu vou ver o Eduardo Costa. Eu não sou de ir em show, não gosto de show. Mas eu era muito fã do Eduardo. Sou fã até hoje. Aí eu peguei... Cara, isso é muito forte. Eu entrei e o Eduardo aqui, cantando, e tinha uma vaga entre o palco e o público, que fica aquela vaga, não fica? Isso, sim. E eu, doidinho pra ficar perto do Eduardo, eu pensei que eu podia entrar. Eu abaixei debaixo da corda e passei. O segurança veio e me puxou pra fora. Cara, eu falei, não, eu só quero ficar perto aqui, cara. Não, sai daqui, não sei o que e tal. Então, cara, eu falei pro Eduardo, de repente eu me vi dentro da casa do Eduardo. Que loucura. E saber que o Eduardo nem sabe que essa segurança existe. E hoje eu sou amigo do Eduardo. Entendeu? Que inclusive tem um podcast que a gente... Novo podcast que eu gravei lá na fazenda dele agora. Vai sair, né? Vai sair ainda, daqui... Pô, maravilhoso. Tempo. Então, desculpa a emoção, cara, porque assim... Isso, imagina. Quando se fala da minha história, bicho, eu passa muita coisa na cabeça. O Zezé, primeiro, como eu falei, artista nenhum, você consegue ter acesso a ele se ele não quiser, cara. E esse foi mais um corte do Tem Base Não Podcast. esquece de deixar o like, se inscrever no canal e toda semana tem convidado inédito pra você e todo dia corte aqui no canal.